honra, um prazer estar aqui. Eu gostaria de começar agradecendo aqui a oportunidade, a Alain, o nosso superintendente de políticas públicas, pela oportunidade em estar trazendo para esse espaço, num dia tão significativo, o Vozes Podcast, que é realmente esse instrumento catalisador de vozes e de temas necessários. E quando o Alain me fez o convite, nossa, eu fiquei muito feliz, Alain. Então, eu já gostaria de iniciar aqui expressando a minha gratidão por essa oportunidade, esse reconhecimento, agradecer realmente por estar conosco aí nessa luta. Muito obrigada mesmo. E hoje nós temos a alegria em receber aqui neste espaço do Vozes, que é esse espaço catalisador de vozes potentes e de temas necessários, pessoas tão especiais e que desenvolvem um trabalho tão importante aqui na nossa cidade e região, que é o Cleito, com sua arte, que vai falar um pouquinho aí para nós, e também o Daniel, com a sua música, com o seu trabalho, que tem aí despertado realmente essa presença, essa importância, nos jovens, na juventude. Hoje, para nós, é um dia muito importante, já que se completa 20 anos dessa data em especial, uma data de luta, uma data que foi conquistada pelos jovens, em especial da periferia, para que nesse dia fosse discutido temas necessários e urgentes em prol da juventude e em prol da sociedade. Se completa também 10 anos do Estatuto da Juventude e também é uma data muito marcante por ser realmente um estatuto que rege todos os direitos dessa juventude. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa arte tão envolvente, que inspira. Tenho certeza que vocês dois são grandes inspiradores de muitos jovens aí. Muitos jovens devem inspirar em vocês. Sabendo, inclusive, gostaria até de registrar aqui, que o que vocês fazem também é ciência. Que existem muitos estudiosos, muitos pesquisadores, que se debruçam a estudar esse movimento de vocês, esse movimento de transformação, esse movimento de troca, esse movimento que realmente ressignifica a vida de muitos jovens. Eu costumo dizer, eu costumo seguir e acompanhar e estudar, me dedico, é a minha inspiração, o Juarez Dairel, não sei se vocês conhecem, e ele escreve muito acerca dessa arte que vocês desenvolvem. E ele trouxe um dos seus artigos, que realmente a explosão foi lá em 1970 com o jazz, em 1950 com o jazz, em 1970 que houve realmente essa explosão em prol da arte, em especial com o desenvolvimento realmente dos instrumentos, da arte em si, que houve realmente esse empoderamento, onde tirava o jovem do consumismo, realmente, de só consumir algo vazio, algo pronto, para um papel mais de protagonista dessa arte, enfim. Depois vocês podem falar um pouquinho. Eu vou passar a palavra aqui para que vocês falem um pouquinho aí dessa arte de vocês. Queria ouvir de cada um como se deu aí essa trajetória de vocês, as influências que vocês tiveram, o processo da escolha por esse gênero, né? O Cleito aí da pintura, da sua arte, o Daniel da sua música, até chegar enquanto produtores desse gênero musical e tão significativo para todos nós. A palavra é com vocês. Cleito, Daniel, fiquem à vontade. Mais uma vez, muito obrigada por toparem estarem aqui conosco. Os mais velhos primeiros, 7 dias, né? 11 dias, mas os mais velhos primeiros. Ele furou a fila, você viu? Eu ia fazer a mesma piada. Bom, eu acho interessante o que a Mônica colocou sobre o princípio ali. Eu acho que ela estava se referindo ao hip hop, né? Do meados dos anos 60 ali, né? Essa coisa que a gente já discutiu de quando é que acaba a disco ou quando começa o hip hop, né? Que aí não existe um consenso em relação a isso, porque não existe uma data, e eu só estou mencionando isso também porque ontem foi,
né? Ontem foi a data em que se comemorou 50 anos de hip hop, que foi o que a gente fez hoje aqui, no Dia Internacional da Juventude. Então foram 2 datas muito oportunas e que a gente até que meio que automaticamente conseguiu fazer isso acontecer. Acho que é importante dizer que o começo do hip hop, como a gente conhece, isso, e aí, né, isso já foi até tema de discussão nossa, né? Essa versão, ela nos foi contada por uma das pessoas que estava lá, que era o Kool Herc, né, que é o DJ Kool Herc, um dos 3 DJs de maior expressão em Nova York na década de 70, que era o Afrika Bambaataa, Grandmaster Flash e o Kool Herc, né? E que ele vai dizer que o hip hop ele acaba se condensando nesses 4 elementos, que é rap, break, grafite, DJ, a partir de uma outra arte que é o cinema, a partir do filme Beat Street, que esse só é lançado em 1983, e ali no filme, o filme pega os 4 elementos e retrata os 4 elementos como se fosse algo que acontecesse junto, né? Quando, na verdade, todas essas práticas, do grafite, a discotecagem, ao break, ao rap, principalmente discotecagem com rap que estava nascendo e com break, né, já aconteciam na periferia, mas não conjuntas, né? Então, esses 4 elementos eles vão nascer de uma outra construção, até um pouco mais romântica, o que não contradiz a luta dos Black Panthers, a luta que vem, né, dos movimentos negros ali, que nasce no Malcolm X, Martin Luther King, na década de 60, e que acaba culminando com os movimentos de resistência, que vão sim, inclusive o Afrika Bambaataa era muito relacionado a isso, ele que batiza o hip hop de hip hop, e que isso não contradiz essa luta, né? Mas acaba que a periferia junta expressões dentro de uma cultura maior, dentro de um arcabouço maior, que é o hip hop, né? E ontem ontem se comemorou 50 anos. Bom, meu nome é Daniel, né? Daniel Corrêa, o Double D. E aí acho que faz sentido também eu explicar o porquê do Double D pelo seguinte: eu sempre gostei de rap, e aí desde o início eu acompanhava a cena da cidade. No entanto, já vi esse rapaz cantar muitas das vezes. Ele gosta de esconder essa parte, mas é um excelente artista da cidade. Eu fui assim como o Marboy, mas enfim, eu sempre gostei de rap. E aí, eu não fui tão próximo da cena dos meninos aqui. Eu acompanhava a cena, mas sempre gostava da arte de discotecagem. E aí eu conheci um outro parceiro através de um trabalho, que eu gosto de música eletrônica, gosto de música, sempre gostei. E aí eu me aproximei desse rapaz e a gente começou a fazer um programa live, via web, de drum and bass, breakbeat, que é um estilos de música eletrônica que a gente gosta, que tem amarração com rap também. Até o drum and bass, eles costumam, para mim, eu digo que é irmão. Tem gente que fala que não é, na pior das hipóteses, são primos. Enfim, e aí eu usava o nome de Daniel DB, de drum and bass. Quando eu voltei a me aproximar do rap, quando eu comecei a tocar com os meninos do rap, eu tive que mudar o nome. E aí, de Daniel, de drum and bass, ficou 2D, por isso duplo D. Mas, enfim, o Cleiton já resumiu bastante aqui. Essa data que comemorou ontem 50 anos, ela se refere à festa onde a Cindy Campbell, irmã do Kool Herc, organizou no Bronx, que foi no dia 11 de agosto de 73. Então, essa comemoração que é simbólica, porque é um primeiro marco de registro, que é questionável também, porque tem outros, assim como aqui no Brasil, fala-se que começou em São Paulo, em Brasília, tem no início do movimento também. Mas é uma data importante, todo mundo abraçou, estamos comemorando, e é isso. 50 anos é uma cultura que salva muita gente, assim como o Cleito falou, ele era MC, ele não falou que ele era MC, mas ele se descobriu no grafite, mas ele já foi MC. É uma cultura que você roda muito dos artistas. Começa como dançarino, passa para discotecagem, vira MC, tem vários exemplos desse, de nome grande, que passou por vários elementos.
Eu acho que isso é muito importante frisar, e é importante Frisar uma coisa que eu digo sempre, é abrir a cabeça das pessoas. Eu acho que se tem uma coisa que eu aprendi com a cultura, aprendi com as letras de rap, é abrir a mente para as coisas. Que eu acho que é com o jovem ouvindo uma palavra diferente, ou dando uma ideia, muitas das vezes isso é clichê falar, me corrija se eu estiver errado. O rap foi pai de muita gente, foi tio de muita gente, foi irmão de muita gente, foi primo de muita gente. Talvez não tinha uma palavra, era no rap que a gente escutava as coisas. E muitas das vezes eu acho que ele foi muito discriminado por a pessoa simplesmente não entender, olhar ou fingir que não entendia. Porque é muito simples você... No entanto, o disco dos Racionais virou livro, mas é uma história, é um filme. Eles contavam uma história. Tem a parte aqui, a parte... Se você interpretar só uma parte, você não vai conseguir entender o filme. Se você pegar o filme pela metade, você não vai conseguir entender o filme. Então, você tem que assistir inteiro. Então, é uma cultura que me abraçou. Eu gosto muito de rap, gosto muito de drum and bass, gosto muito de discotecagem. E gosto de discotecar nos toca-discos. Que bacana vocês trazerem, muito bem lembrado aqui pelo Cleiton, né, 50 anos aí do hip hop. Tudo em agosto, né? Você falou do jovem? Isso, ontem foi dia do estudante, 50 anos dessa data, né, tão significativa, 10 anos do estatuto. Agosto está cheio de datas. Agosto é um momento realmente da gente poder parar e refletir sobre tudo isso. Eu acho que você trouxe um pouquinho, até na próxima pergunta que eu ia fazer para vocês, é de como vocês se constroem e como são construídos como sujeitos sociais e como elaboram determinada identidade individual e coletiva. Porque acredito que, apesar de cada um de vocês, né, preservar a identidade de vocês, acontece que esse movimento também acontece compondo uma identidade coletiva, que é de um coletivo também. Então, como que se dá essa construção? Que ao mesmo tempo ela é individual e ao mesmo tempo ela é de forma coletiva. Como que se dá esse processo de vocês, assim, nesse movimento, dentro desse movimento? Bom, eu vou expressar o que eu imagino, o que eu penso. Eu acho que coletivo... Já deu a palavra de coletivo. E geralmente a gente já chamou isso de crew antigamente, já chamou de banca, tem vários nomes. E eu não lembro quem deu essa definição, mas eu acho muito pertinente. É uma desculpa que eu tenho para andar com gente que eu gosto, com parceiro, um cara que está do meu lado, que hoje usa-se muito a empatia, que não é praticada. Eu acho que é a empatia entre os parceiros, entre os amigos, porque tipo assim, você tem que ajudar na hora que precisa, não na hora que é necessário, na hora que você vê vantagem. Então, eu acho que assim, tem muito tempo, eu conheci o Cleiton lá atrás, como artista, e a gente voltou, a gente se conectou em 2016. No IAL que teve lá na Escola Francisco Xavier, no Morumbi. Beija-Flor 3. Beija-Flor 3. E eu acho que isso também é do rap, que é a conexão, sei lá... Acho que quando você se conecta com uma pessoa que tem mais ou menos o mesmo pensamento, o mesmo ideal, a questão de você tentar fazer o bem sem ajudar, sem olhar quem, né, na realidade, né? Tem uma frase muito interessante de uma música da Dinadi que eu gosto muito, que é: um dia bem, faça o bem sem olhar a quem e verás que mais tem Deus para te dar que o diabo pode tirar. Então isso aqui para mim é uma reflexão que eu faço sempre. Sempre tentar fazer o bem e assim, igual eu falei, é uma desculpa para a gente andar com quem a gente gosta. Muitas vezes a gente fala, você está no grupinho, você tem o seu grupinho, mas são pessoas que você gosta. Você não tem no seu grupo pessoas que você não gosta. E aí isso faz muito sentido no que você perguntou, porque eu individual sou eu coletivo e eu coletivo sou eu individual. Entendeu? Não pode ser diferente, porque senão não é igual a água e óleo, não vai se misturar. Eu acho que é isso. Perdão, gente, eu dei uma engasgada aqui. O que o Daniel falou sobre... A única coisa que eu, às vezes, acrescentaria às vezes, assim, para ficar claro, para quem não entende como essa identificação começa, eu até comentava com o Alan essa semana, de um podcast que o Eduardo do Facção Central, estava falando sobre ter sido censurado. Falando que o promotor censurou ele, e que ele interpretou a arte dele
como arte agressiva, como manual de sequestro ou coisas do tipo, né? Assim. E o que ele quis dizer é o seguinte: olha, a minha linha de trabalho, ela trabalha com a realidade. O rap teve por muito tempo pegou para si esse papel. E a letra dele, tida como uma letra violenta, que não necessariamente ofende as pessoas, mas que relata violência. Ele falou, cara, eu não tenho como deixar de ser violento, porque o que eu relato é a realidade que a gente vive na periferia. E aí ele diz, ó, eu vou relatar, eu vou mudar a minha forma de compor quando o tiro deixar de ser violento, entendeu? Então, minha conexão com o rap, em 94, quando eu começo a escutar rap, em 97 eu começo a cantar, ela veio muito de uma identificação, que eu morava no Parque das Américas, numa rua, Avenida Cristo Reis, que era uma rua de terra, era a única rua que não era pavimentada ali do bairro, tinha um pedacinho ali, que é ali próximo ao Mendonça, mas lá embaixo, perto da 050, que chamavam de Esbarrancado. Eu morava ali perto, eu não era do Esbarrancado. Então eu cresci na enxurrada nadando, a gente até comentou isso, né? Tinha terra ali, os barrancos, a gente, menino nadando ali, descendo na enxurrada. Eu cresci quando chovia na rua de casa, o esgoto da rua inteira voltava para dentro da minha casa. Então, eu cresci vendo isso. E os meus amigos, que se misturavam, que se associavam até como maneira de proteção, de sobrevivência mesmo, né? E já tinham alguns mais envolvidos ali com a criminalidade. Então, quando eu escutei o Racionais pela primeira vez, que é naquela música do boy, inclusive, que ele conta que ele vai roubar um boy que passa pelo bairro, e ele narra o porquê que ele vai fazer aquilo. E naquela época, vivendo o que eu estava vivendo, eu achei que era tão parecido com o que a gente vivia, e como é que alguém em São Paulo podia contar a minha história tão bem. Então, a partir dessa identificação, eu pensei, poxa, eu tenho lado, né? É uma amostragem mesmo, né? E aí eu percebi que as periferias, elas têm sua singularidade, mas elas têm suas semelhanças, né? E elas parecem. E uma cidade do interior de Minas tinha muito em comum com o que ele narrava nas letras. E aí eu fui consumir o rap e observei que os raps de Brasília também contavam coisas que coincidiam conosco aqui. Isso acabou causando uma confusão, porque a maior parte dos MCs aqui começaram a escutar muitas músicas de rap de São Paulo e de Brasília e escrever cantando a realidade de lá, porque o Uberaba tinha suas semelhanças, mas tem suas diferenças, né? Então, o Uberaba também não era comparável, a periferia não era comparável à periferia de São Paulo, de Brasília, ali do entorno de Brasília, por ser muito menor, inclusive. Mas existiam essas coincidências, e isso foi o que me capturou, né? E eu acho que capturou muitos de nós, e a gente via nisso um chamado, que é a coisa daquele roteiro lá do chamado, lá do herói, lá do Jornada do Herói. Então, acho que foi isso que pegou a minha geração. Eu não sei se os motivos que levam ao hip-hop hoje são os mesmos. Eu acho que o hip-hop era mais politizado. Sim. O hip-hop discutia, já se discutiu gênero, já se discutiu espaço das meninas, já se discutiu a questão da igualdade, da presença, da importância do negro fazendo hip hop. Só que chegou num ponto em que o hip hop passou também a acreditar que teria que ser só aquilo, e eu acho que foi aí que desagregou um pouco, né? Porque eu penso que hoje o espaço que o hip hop ocupava, a gente percebe que o funk ocupa, que outras expressões ocupam, e porque o discurso ficou engessado, né, numa teoria ali um pouco associada mais ao marxismo, alguma coisa do tipo, com a qual eu até me identifico, mas que precisava evoluir também para uma realidade onde as pessoas têm o iPhone, né, onde todo mundo tem um celular que a gente não tinha na época, tem recursos que a gente não tinha na época, e precisava falar uma outra língua que fosse mais compatível com a realidade do jovem de hoje. Mas ainda assim, eu convivo com inúmeras pessoas, inclusive dentro do grafite, que já, num papo, né, num primeiro papo, às vezes se apresentando como aconteceu em Brasília, já disseram, falaram, não sei você, mas se eu não tivesse no grafite, eu estava morto, entendeu?
E são muitas, e não é romantismo, não tem nem o exagero, né? Então, essa vinculação da periferia ali com o crime, porque é o que está na porta, é o que está mais fácil, é o que seduz, né? Ela acontece e o hip-hop problematizava isso. Parece que você fala clichê, né? Parece que você fala muito clichê, mas... Literalmente. Eu também não cheguei a passar por isso, mas temos colegas mais próximos que, no entanto, eu tenho amigos de juventude que não estão mais com a gente. Eu sei que ele tem, o Marco também tem, a gente vive isso, entendeu? A gente é sempre humilde, né? Vem de base humilde, nunca cheguei a passar dificuldade, mas assim, igual ele falou, de morar perto dos barrancados, morei em casa que era de chão batido, é pior do que isso aqui, ó. Entendeu? Chão batido mesmo, de tipo 6 meses que você varria, já começava a fazer buraco e terra, você tinha que tampar. Enfim, isso também não é desculpa, mas falando de referência, que você pediu pergunta de referência, até te cortei, se desculpa, depois Não, tá tranquilo, você fala de estamos referência. seguindo no papo. Os próprios Racionais mesmo, o blog de Brasília, na discotecagem KLJ, DJ Mark, RM, que é um cara muito extrovertido de São Paulo, Eric J, que muito pouca gente sabe, o cara é tetracampeão mundial. Você sabia disso? Nós temos um DJ que é tetracampeão mundial. Brasil é penta. Nós temos um DJ que é tetracampeão mundial. Só isso. Eu fiquei pensando, com a fala de vocês, me fizeram pensar, até eu postei isso no Instagram do Voz hoje ou ontem, não sei. Eu li um poema, também não vou me recordar agora o nome do autor, mas está lá gravado, e ele fala sobre: a minha vida cabe no currículo? A minha vida cabe realmente no Lattes? Aí eu fiquei pensando, será que a vida das pessoas cabe dentro de uma faixa etária? Porque a gente está aqui falando de juventude e tudo, mas será que cabe? Né? Quantas vivências, de diferentes contextos, diferentes vivências. Então, vocês me fizeram pensar nisso. Será que, por exemplo, um menino que é criado na periferia, lá, até os seus 18 anos, será que ele tem a mesma vivência, realidade? Oportunidade. Então, assim, são questões assim que a gente fica pensando, né, em torno disso. Então, depois eu até coloco também a descrição desse poema também lá no vídeo para que vocês leiam. Me fez pensar sobre isso, se a nossa vida cabe dentro da nossa faixa etária. Porque cada um aí tem uma vivência que é única. Única e, ao mesmo tempo, coletiva. Né? De identificação com outros grupos. Enfim, não sei se vocês querem falar um pouquinho sobre isso. Eu só queria comentar sobre faixa etária, que eu acho que é uma coisa interessante, que eu sou um jovem, né? Apesar de ter essa carinha de 22, que é uma coisa que eu acho que eu sempre brinco, é o movimento que nos deixa jovem. Eu tenho 42 anos, parece? Não parece. Pois é. E assim, acho que a maioria dos nossos jovens que estavam aí, o Alan pode ver, né? Vários meninos aí acima de 40, aí parece menino. Entendeu? Que aí você falou de faixa etária, já me ligou a idade. E eu acho que idade também é aqui por fora. A idade correta você tem que ter na mente, porque só envelhece quem quer. Eu já tive numa discussão sobre isso, porque eu tive um tempo, eu trabalhei no Fica Vivo por um tempo, né? Fui oficineiro do Fica Vivo, enquanto o programa aconteceu aqui na cidade. E em BH, numa discussão sobre juventude, se discutia se era uma questão etária. E alguém ainda comentou, o Ney Matogrosso, por exemplo, como é que você vai considerar o Ney Matogrosso uma pessoa velha? A Rita Lee, né, que até faleceu e tal. E eu acho que tem essa coisa, né, esse formol, né, do hip hop, né, porque você passa pela parede ali agora, aquela parede ali só tem a faixa etária ali de 40 a 55, né? Mas o que está acontecendo com o hip hop no caso, né? Assim, voltando, só trazendo mais para a questão do hip hop, assim como o rock, são pessoas que envelheceram na cultura, né? Eu não esperava, assim, a gente não se prepara, envelhecer é um negócio muito louco. Porque você não é educado a aprender a perder a juventude com o tempo, né? E
E o que acontece? Nós envelhecemos, assim como a geração do rock envelheceu na cultura, e você vê os 50, os 60 no rock, começa a acontecer isso com o hip hop. 50 anos de hip hop, o primeiro grafiteiro que você tem notícia é o Corny Brad, ele começou a pintar em 65, minha mãe nasceu em 65, e o cara está vivo ainda. Então, o cara que fez o primeiro grafite, eu sigo ele no Instagram. Então, os meus referenciais, eu ainda tenho algum contato, né? E não é um contato muito distante. O Correr, que quando veio no Brasil, ele veio num evento que eu pintei nesse evento. Né? Eu não pintei nessa edição, que veio no Blockout, né? Mas eu pintei nesse evento. E o promotor desse evento, que já foi para os Estados Unidos, que é Zulu Nation, né? Ele que me contou essa história de como é que sintetizaram o hip hop numa coisa só e como é que isso é uma construção midiática. E Mônica, né? É importante dizer isso, porque eu converso muito com a Alan ali, porque o trabalho que a gente faz, que a gente tenta desenvolver na Superintendência de Juventude, por meio do Alan, é um trabalho de realidade, sabe? De tentar compreender essa juventude. Não dentro das caixinhas de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, mas dentro da caixinha atual. E é super difícil. O Alan é mais jovem que eu e ele faz um esforço tremendo. Eu tenho 42 anos, eu já acho que eu já não me conecto com essa juventude da maneira como eu poderia. O grafite ajuda muito, mas o grafite não é mais a principal ferramenta de aproximação. Então, tem surgido um TikTok, tem surgido algumas coisas que a gente precisa, e o Alan sempre traz isso nas falas dele, nas capacitações. A gente precisa entender essa linguagem também, né? Porque isso eu estou falando agora do meu trabalho enquanto servidor, né? Sou instrutor de artes, eu preciso falar esse idioma. E aí, hoje fica um pouco difícil você discernir o que é um jovem de periferia ou não, porque a internet ela deu uma misturada nas coisas. Então, você vai ver um jovem, de repente, classe média, que gosta de um funk, que também usa um TikTok, e eles têm muito em comum em função das redes sociais. E é uma coisa muito louca. Então, eu não sei discutir juventude a partir desse olhar etário, né? Porque os meninos que estão ali, atravessaram 300, 400 quilômetros, vieram de Pirassununga, Rio Preto, Ribeirão, Franca, Uberlândia, Araxá, Sacramento, estão todos aqui, porque para eles é como se fosse uma diversão. Vieram com esposa, outros vieram sozinhos, né? E não é não sei se classificar como hobby seria adequado, mas é um estilo de vida jovem, né? Que o hip hop tem isso, e a gente tem envelhecido nesse processo, né? E eu acho que é assim que eu percebo, né, Daniel? E ele é mais velho que eu. Não parece, né? Mas é mais velho. Ele é mais velho que 11 dias. Nós temos 42. Hoje eu sei que eu pareço mais novo que ele. Mas nós não podemos deixar que todo esse movimento envelheça, viu, meninos? Não, e eu acho muito importante, por exemplo, o que aconteceu aqui hoje, que apesar da dificuldade, igual o Cleiton acabou de mencionar, a proximidade de um jovem chegar e ver um equipamento igual ali. Você viu, você estava na hora que o menininho chegou, você quer ser meu amigo? O menininho, sei lá, de 8 anos. Eu falei, lógico, vamos ser amigo. Ele é filho de um DJ e não teve oportunidade de ver o pai tocar, porque o pai parou antes dele nascer. Eu não sei nem se ele sabe que o pai dele discotecava. Pois é, e aí tem vários jovens aqui que, igual você falou de TikTok. TikTok é uma tela, tá aqui no computador, tá na mão. Tá no celular, tá na mão. Mas aqui a pessoa pode ver. Ela viu um artista pintando. Ela viu uns meninos dançando, que foi um super projeto do Joey. Isso. Com os meninos. Que eu acho que é assim, você captura os meninos pela dança, pela arte, e eles vendo, acho que estando próximo, entendeu? Foi legal vocês tocarem nesse assunto, que é algo também que eu fico pensando. Porque, e você trouxe isso na sua fala, Cleito, porque do mesmo modo que a internet, de certa forma, juntou as diferentes pessoas nos seus diferentes contextos, do mesmo modo que ela ajudou, de certa forma também, ela isola o jovem e dessa arte, desse movimento da rua, né? De repente, por vezes, até dentro dos seus quartos, dos seus computadores. E, ao mesmo tempo, quando eles veem vocês aqui, como foi o dia de hoje, é algo encantador para eles. Exatamente. Então, eu acho que nesse sentido que a gente também precisa reforçar essa importância, né, enquanto educadores, enquanto
principalmente pessoas que são dedicadas para essa juventude, para que esse movimento não envelheça, viu, Cleito? Eu acho que é algo que a gente precisa pensar. Quais as ferramentas que nós temos enquanto aliadas e o que a gente precisa fazer. Porque eu acho muito inspirador realmente o que vocês fazem e o que vocês representam para essa juventude, mesmo ainda hoje, frente às tecnologias. Exatamente. Quem sabe, não sei, estou aqui, né, palpitando em área realmente que eu não domino, mas quem sabe começar a dominar de uma forma maior aí o âmbito da tecnologia, levando essa arte também para a internet, né? Eu não sabia que a minha pesquisa, esse meu estudo, essa minha dedicação em torno da juventude ia chegar no podcast. Estou aqui hoje no podcast. E mesmo frente a todas as minhas dificuldades tecnológicas que eu tenho. Então, eu acho que, de repente, o movimento pudesse ser esse. Não sei, mas um caminho precisa ser encontrado para que realmente essa arte continue sendo aí essa inspiração, como foi de vocês, como é também para muitas pessoas. Eu acho que é a conexão, a gente não pode perder essa conexão. De estar sempre envolvido com a juventude, até para a gente também se alimentar, porque a gente fica velho, por quê? Porque você não tem a conexão mais. Se você perder a conexão com o jovem, você... eu não aceito mais essa geração. Por quê? Você perdeu a conexão, você perdeu um tempo. Se você fica 5 anos sem ter a conexão com ele, você vai perder vai ficar com um delay ali. Quando você tentar se conectar, você perdeu muita coisa. Você vai perder um longo tempo se adequando ao tempo que você ficou parado. Mas, Daniel, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, enquanto pessoas que se dedicam a esse trabalho, vocês se dedicam, sabem falar até melhor do que eu, desse movimento com a juventude, a primeira coisa que a gente tem que perder de vista é essa questão etária. Sim. Porque isso é espírito. Hoje, etariamente, né, pela idade, pelo estatuto, todo o protocolo, eu tenho 48 anos, mas eu me sinto a mesma jovem lá da década de 90, de movimentos sociais. Então, quem é de movimento, quem carrega aí isso no coração, na sua luta, na sua trajetória, eu acho que é algo que a gente precisa deixar de lado e pensar que isso é uma questão de espírito, de vivência, de vida, de luta, de trajetória, de percurso, né, nesse sentido. A gente já conversei isso com o Alan, que ele já me falou sobre isso também. Nossa, sou superintendente da juventude, estou aqui na casa dos meus 30 anos, enfim. Mas eu acho que é isso. Quando a gente percebe aqui o Alan, você, o Cleito, a gente percebe esse jovem lá da década lá de 90, né, vocês também fazem parte dessa década. Enfim, somos aqueles mesmos jovens, é claro que com mais experiência, mais carregados de experiência, de vivência, e que isso não atrapalha, ao contrário, eu acho que só ajuda para que a gente nos fortaleça realmente enquanto um propósito de vida. Eu acho que é isso, né? São os caminhos da juventude que o Cleito pintou ontem tão brilhantemente, que eu achei lindo ali aquele quadro. Eu acho que a câmera está pegando também, a gente colocou ali. Ele falou que aquele tracinho branco, eu imaginei um pássaro, mas ele falou que foram os meus olhos. Aquele traço não é meu, é a contribuição de algum espectador ali que quis participar, tá tudo certo. Que eu imaginei um pássaro, né? Então, eu acho que é por aí. E eu até queria, acho que a gente já acaba, a gente faz aqui um protocolozinho para a gente não se perder, mas a gente acaba conversando e entrando nas questões, mas enfim... eu queria ainda saber de vocês, né, como vocês se veem e como são vistos pela sociedade de forma geral. Como que vocês se veem hoje? E como vocês são vistos? Bom, como eu me vejo um jovem, acabamos de falar. Eu acho que... Ele tá acreditando nessa história, que ele tem cara de novinho. Esse é um espírito que eu tenho e que eu acho que eu não vou perder. Eu lembro, vou citar uma passagenzinha aqui, não tem muito tempo, mas, sei lá, devia ter uns 29, 30, que é a idade do Alan, que ele está reclamando ali, que está achando que está velho, e eu trabalhava no Elengote.
E eu lembro que assim, tinha um corredor e lá no fundo ficava o faturamento. O faturamento era uma sala onde a gente trabalhava um monte de mulher. E eu estava meio que entediado na minha sala que trabalhava eu, mais uma menina, talvez a menina não estava, ia fazer alguma coisa. Eu ia lá no faturamento. E eu chegava lá desfilando, e as meninas riam, brincavam. Então, é um espírito jovem mesmo. Que eu acho que assim, eu tenho... Não, acredito que eu não vou perder, porque isso é da gente. E, igual eu falei, a casca vai ficar velha, mas a cabeça não. Agora, como a sociedade nos vê ou me vê, eu acho difícil a gente falar de pessoas, né? Falando da gente, como vê a gente. Por exemplo, a arte da discotecagem, é igual eu falei, eu acho que assim, talvez esquecida seria a palavra, talvez não vista, não sei, porque, igual eu falei, temos um DJ tetracampeão mundial, 4 vezes campeão mundial. E que pouquíssima gente sabe. Nós que somos do meio sabemos. Entendeu? Mas é uma arte e outra, é do mundo. Se você falar, por exemplo, vamos falar de um outro esporte aqui, o Guga. Já esquecemos do Guga. Nós temos que lembrar os nossos artistas, temos que fomentar os nossos artistas, relembrar as nossas histórias. Entendeu? Que eu acho que é uma coisa que se você não ficar relembrando, você esquece. A cultura aqui, que fez 50 anos, que começou com DJ. Muito pouca gente sabe que essa cultura começou com 50 anos, começou com DJ, começou com uma festa, começou com um evento. Entendeu? Então foi um start. Acho que é isso. Eu me vejo muito bem, me vejo eu com 80 anos, escutando uns rapzinhos, o Cleito pintando os grafites, nós tomando uma coca, tomando um sorvete, entendeu? Que é uma coisa também que... Né, Cleito? Acho que assim, é uma arte que nos ensina, por exemplo, eu estou pensando mudar a minha alimentação, ou tentando mudar a minha alimentação, que não é tão fácil assim como se parece também, por causa do hip hop. A gente tem informação sobre as coisas, entendeu? Vi ontem uma história que eu achei muito interessante, sobre comer carne. O que é colocado na cabeça da gente? Eu achei interessante, eu entendi, eu também imagino que seja. Carne é um status social. Eu tenho carne para me comer, tem um churrasco, vou fazer um churrasco, é prazeroso. É meio que um status social, como se fosse um celular. Se você for fazer uma analogia, faz sentido. Então, isso é impregnado em você de uma forma que você intuitivamente está ali naquela... E não, peraí, sem falar dos mal que fazem, entendeu? Sem falar do mal que faz. Então, a gente tem que pensar sempre à frente. Eu acho que assim, estou tentando melhorar a cada dia. A gente tem que ser sempre melhor, faço a minha parte, sempre faço o bem para quem eu posso, para quem eu... E a sociedade, tomara que ela me veja de uma forma bem, a hora que eu tiver com 80 anos, e que me veja e que lembre de mim. É isso. A pergunta ela é pessoal? Você fala no contexto de percepção, assim, ou é como você no sentido figurado? Entendi. É difícil, né? Não, eu tenho uma percepção, só que eu não sei se condiz com... Eu também tenho consciência dessa contradição, desse campo de visão, dessa distorção, que o olhar para a própria história acaba te oferecendo essa distorção mesmo, né? Na autoimagem. Eu não sei, eu tenho uma visão, mas assim, até isso eu acho que é uma característica pessoal muito de artista visual. Eu acho que no rap eu era negativo em outros sentidos. Eu era negativo em relação a não ter esperança, o sistema, ou sei lá o quê, que eu tinha muito essa questão da contestação, né? Mas na pintura, no grafite, eu tenho... Eu costumo brincar com os meninos que, para mim, o grafiteiro, ele é o tatuador nas roupas do skatista com a saúde do fumante. Você entendeu? Então, tipo, é essa concha de retalhos aí. E essa é uma percepção que às vezes eu tenho, mas que eu já passei por algumas experiências que reforçaram um pouco isso, né? Por exemplo, eu estou aqui porque eu estou pintando, então estou sujo de tinta. Eu já tive numa situação em que a Ronda Social parou para mim porque eu estava sujo de tinta. Então, assim, parou assim, meio que preocupada.
E é cômico, só que foi sério, parou realmente, né? Falou, poxa, eu estou comunicando o que para a Ronda Social ter parado? Né? E o meu trabalho é comunicação também, né? E a gente estuda a comunicação muito, estudamos a fundo e a gente discute na superintendência lá sobre comunicação. O meu superintendente é um comunicador verbal e a gente lida ali no campo não verbal, né? Mas ter consciência disso, que talvez eu esteja comunicando errado, ou também ligar o foda-se, que muitas vezes eu faço isso, que acaba dando no mesmo resultado. E nessa situação especificamente, acho que a pessoa percebeu que tinha uma pintura ali perto, eu fiquei muito constrangido para poder dizer, né, que eu estava fazendo uma pintura e a Ronda Social foi embora, né. Então essas coisas já aconteceram. Da mesma maneira, eu tive que me identificar uma vez para a polícia pelo celular, porque a minha mochila estava longe e eles não permitiram que eu fosse até a minha mochila para pegar os documentos, né, porque eu achei que eu ia evadir. E eu estava sujo de tinta, com a mão suja de tinta, e eles acham, num lugar um pouco vazio, assim, meio, um lugar meio, né, paradão, né, num lugar meio abandonado, e acharam que eu, de repente, estava fazendo alguma coisa que não fosse arte ali, e não queriam observar. Eu tentei mostrar, falei, estou pintando para lá, e a polícia, no procedimento deles lá, primeiro revista, e depois te escuta, né? E como eu não tinha documento comigo, me identifiquei pelo Google, né? Que eu falei, poxa, tá aí uma forma de morder um arame ou de sair dessa. Eu falei, acho que se você pesquisar aí, não vou nem falar de grafite, pode colocar meu nome aí. E pelo meu nome e sobrenome, conseguiram algumas informações a meu respeito, porque aí tem foto, né? E daí eu fui lá e busquei o documento, nem pegaram para ver, aí foram lá ver o trabalho. E então eu vivi essas coisas, e aí eu até comento assim e vivi outras coisas, né? Só acho que vale a pena realmente falar dessas coisas, porque enquanto educador, a gente também não fica vendendo ilusão, né? A gente traz o menino para a realidade. Então eu acho que eu tive em 8 países diferentes, passei por 8, né? Assim, mas eu fui em 4 eu fui para pintar nos últimos 6 anos. E não tem ninguém dos meninos que estão pintando aqui, e estou falando dos artistas de fora, que fez isso. E eu vim de um lugar que não me ajudou. Eu não fui porque eu sou de Uberaba. Pelo contrário, só me desfavoreceu porque ninguém sabia onde ficava Uberaba. Ainda assim, eu acho que é muito fácil você se auto-enganar. Se eu editar só isso e contar só isso, e fazer de conta que isso é o todo da minha vida. Minha vida é acordar cedo, ter meu menino que eu levo na escola, vou para a superintendência lá, converso muito com o Alain, a gente sofre junto, a gente discute um monte de coisa que eu não sei se sai do papel, outras Deus fez sair do papel um monte de coisa bacana também. E o que é essencial no meu trabalho muitas vezes é comunicar isso para a juventude e dizer: como é que eu vou explicar para você que nesse final de semana eu estava num hotel muito foda, que eu não tive nem tempo de entrar na piscina, e no outro eu dormi no alojamento e minha mochila foi um travesseiro? Porque isso é um estilo de vida. E aí, pensando, você falando dessa questão da percepção, eu tenho a maturidade de entender que eu fiz, eu acho que o que podia ser feito dentro do estilo de vida que eu vivo, né? Eu consegui me efetivar enquanto instrutor de artes, eu trabalho com isso, isso é minha profissão, né? Eu vivo o grafite todos os dias de uma maneira ou de outra, dentro do contexto da arte e educação ou não. Eu tenho um salário que não é um salário ruim, eu tenho os trabalhos fora do meu trabalho que também me oferece remuneração, só que eu acho que eu podia fazer isso, né? Então, assim que eu percebo, a gente passa por situações em que, passamos agora há pouco, na parte da manhã, você lidar com pessoas que não compreendem, que não aprovam, que torcem o nariz, que vai achar que aquilo, porque no hip hop tem isso, né? O DJ, ele não é um músico, o b-boy não é um dançarino, o MC não é músico também, e o grafiteiro não é artista. É tudo sub alguma coisa. Já escutei de diretor de escola falar, mas grafite ainda vai ser considerado arte, né? Então, assim, eu tenho que conviver com essas pessoas e com pessoas que já romperam com isso, né? Que querem, às vezes, como a Joana escreveu sobre os meus projetos e tal, o TCC dela foi sobre isso. Então, tem coisa tão bacana que você vai para o espaço, porque alguém quer te escutar, o seu trabalho é interessante ali, né? Nós estamos aqui hoje, por exemplo, porque
o antigo gestor desse espaço interessou pelo trabalho que a gente desenvolve e foi atrás do Alain. Então, eu prefiro fazer esse recorte, mas no sentido de ser otimista. Mas eu tenho consciência que polariza, né? Parte da sociedade mais conservadora não entende muito o que a gente faz, né? E não acredita, inclusive, nas oportunidades que as oficinas oferecem enquanto meio, né, estrategicamente para a gente se aproximar e, de repente, oferecer uma possibilidade de pelo menos sonhar, né, de ter uma vida mais agradável. Grafite tem tantas coisas legais, né? O pintar é higiene mental, enfim, pode ser uma profissão, pode ser, mesmo que seja da maneira como eu acabei de contar, mas tem uma possibilidade que talvez seja um pouco melhor do que o crime, do que outras práticas, né? Cleiton, você me fez pensar, você deve ter feito parte daquele movimento também, não vou colocar o nome aqui da escola, mas foi pintado o muro do quarteirão da escola, e eu moro perto dessa escola. E ficou um tempo pintado ali, todo grafitado. Foi um evento maravilhoso, que veio grafiteiros de todos os lugares. E que depois passou um tempo, pintaram de branco. E eu perguntei, mas por quê? Porque eu lembro que vinham pessoas de outros lugares para fazer uma visita ali, para ver. Porque ficou assim, eu, pelo menos, eu sou encantada. Colorido, né? Fica colorido. Então, e aí pintaram. Aí o que me responderam ali que foi por conta dos estigmas mesmo, que a escola, para sair dos estigmas, porque a escola, para evitar que ela fosse taxada só, tipo, entre aspas, né, uma escola marginalizada, enfim, para tirar todo aquele estigma e que conforme o colegiado da escola, eles entenderam que aquela arte ali de fora, nem falaram arte, mas que aqueles grafites estavam reforçando a marginalidade presente ali na escola. Então, eu queria até ouvir de vocês um pouquinho sobre isso, porque na época eu fiquei muito impactada, principalmente por morar ali perto, e realmente é como se passasse uma borracha. Parece que o meu sentimento, não participei do projeto, mas é como se ali apagasse aquelas histórias, aquele contexto realmente daqueles alunos, daquela comunidade. É como se realmente tivesse acontecido esse movimento. Mas eu queria ouvir de vocês. Você mora na Badia? Então eu sei qual é a escola. É o seguinte, nós, né, Daniel, coitado do Daniel, eu só coloco ele em fria. Mas assim, tô brincando, a gente sempre faz as coisas juntos, né? Quando a gente encontra, não tem muitas pessoas assim com quem a gente pode contar 100%. Até conversava isso com o Alain. Daniel é uma dessas pessoas, né? Muito sério, muito comprometido. Só não é jovem do jeito que ele conta. Porém, todos os eventos de grafite que já aconteceram na cidade, a gente produziu. Então, essa escola no bairro Abadia, eu conheço essa história. Assim, a direção, tive uma decepção com a direção atualmente, assim, né? Com a antiga, que era uma pessoa que tinha um projeto tão legal dentro dessa escola, com meninas pretas enfim, que eram, mas eu acabei me distanciando. E eu até entendo um pouco a questão do estereótipo, porque por conta da região ali, daquele pedaço do bairro Abadia. Mas eu acho que você reforça, né, com esse discurso a associação do grafite a práticas criminosas, que não tem uma relação, nunca nem teve uma relação direta. Se acontece um crime num gueto, ele não acontece, porque o criminoso não escolhe, vou te roubar nessa rua porque tem um grafite ali na esquina. Acho que vai ficar mais doido, às vezes eu faço uma foto ali, né, Daniel? Não sei se eu consegui explicar, mas acontece, né? Mas o grafite é efêmero, a gente não se importa muito com isso nesse sentido. A gente entende que tem um tempo de duração como tudo na vida, né? Acho que é preciso morrer para nascer algo mais bacana, e é uma pena que, de repente, a escola entenda dessa maneira, porque não é que a gente, né, nem tive a intenção de voltar nessa escola ou em outras para poder renovar esse painel. Mas seria tão legal que a escola fizesse uma proposta, vamos fazer com os meninos agora? Vamos tentar, como foi a aceitação desse trabalho, né? Eles já tiveram contato com o trabalho, com esse tipo de trabalho, com os artistas? Então, acho que falta isso, né? Uma coisa mais Paulo Freire, que eu discutia com o Alan, né? Eu acho que
Eu não sei se teve participação da sociedade, né, nisso, porque eu acho que muitas das vezes tem. E cai na falta de informação. Tudo é falta de informação. Eu costumo dizer o seguinte: eu trabalho numa área que eu tenho um certo conhecimento, tem gente que me acha excelente e eu me acho nada. Por quê? A hora que eu pego um assunto dentro da minha área que a gente ainda não viu aquele assunto, eu vejo que eu não sei nada. Eu acho que a pessoa que acha que sabe... Então, eu acho que pode ser a desinformação por parte da sociedade. De ouvir... Quem não sabe sobre o grafite, a maioria das pessoas não sabe diferenciar o grafite do picho, por exemplo. Sobre hip hop de uma maneira geral, Então, né? Cai na informação. Tudo cai na informação. Uma pessoa não sabe diferenciar o picho do grafite. E tem artistas que desenham desenhos, vamos falar, desenhos, pessoas. Tem ali o Cris, né? Temos um artista do hip hop ali, o Rapping Hood, estão desenhando. E tem artista que desenha florzinha, tem artista que desenha suas tags com letra que é para os artistas mesmo. Tem artista, eu que conheço a arte, muitas das vezes não sei entender as letras deles, porque é uma arte tão aprofundada, tão aprofundada, que ou não é, Cleiton? É uma linguagem. É uma linguagem. Cada artista tem uma linguagem, tem uma estratégia de... E não é só estratégia, às vezes porque tem artistas que são expressivos, né? O cara chega ali, e, como o Otávio acabou de fazer, fala, tem que planejar melhor, porque eu cheguei e já é algo até inconsciente para alguns, né? Assim, que, de verdade, tem gente que é tão ansioso e que só vai lidar com essa ansiedade depois que pintou, cara, é um negócio muito louco. Mas que consegue produzir trabalhos estéticos, ou às vezes não, mas o chato é o que você falou. Às vezes você julgar sem entender, sem perder 10 minutos ali também, tentando compreender o que foi feito, se isso tem uma relação com o todo ali, né? O que isso diz da escola, o que isso diz para a escola, por exemplo, né? Exatamente. Então foram tantos atropelos em relação a essas reflexões que não foram feitas, que eu lamento, porque era uma forma da gente contribuir com a localidade, né? E com a localidade muito estigmatizada, mas não em função do grafite, em função da região, do quarteirão de baixo. Então, eu acho que ninguém foi lidar realmente com o que precisava ser lidado, né? Com o problema real daquele local. Você fala que é o seguinte, eu costumo dizer sempre, por exemplo, eu gosto de discotecar onde tem jovem, onde tem criança, onde tem... Por quê? No bairro mesmo, movimenta o bairro. As pessoas passam aqui ver um artista pintando, uma criança, olha que bonita, a pessoa se descobre ali, talvez o artista, a criancinha jovem se descobre ali. Mamãe, que lindo, gostei, quero ser, o que é isso? Entendeu? Então, se a mãe não sabe, se o pai não sabe, o tio, com quem que a criança está passando, não sabe explicar, ou vamos lá, ou se não tiver o mínimo de interesse, o que é essa arte aí? Vim aqui, pergunta, entendeu? Ela vai se informar sobre aquilo, mas não, se tiver aquele já pré-conceito, elas vão achar, não é arte, é picho, E aí, pode desestimular uma criança que poderia ser um belo artista. E isso, além da arte, tem o que ele falou que é uma palavra que a gente usa, é um estilo de vida. A gente gosta de estar no meio dos nossos, discutindo sobre música, discutindo sobre arte, conversando sobre coisas importantes, que sobre a sociedade mesmo, sobre política. A gente não tem que entrar no assunto de política, mas a gente discute muito sobre política. E a nossa geração é daquela geração que ia buscar. Hoje em dia falta muito, tem tudo na mão e talvez não usa. Mas a gente ia buscar, a gente para poder correr atrás de uma informação, era muito. A gente disseminava uma informação na troca de ideias. Enfim, voltando no assunto das pessoas. Acho que a informação é tudo, para tudo. A informação é tudo, para tudo. E quem se achar sabedor de tudo não é ninguém, porque a gente não é grão de areia no mundão. A gente é grão de areia numa praia, você acha que o mundo é uma praia, imagina, o mundo é uma praia. Você é um grãozinho de areia. Quem que você é? A gente não é ninguém. Então, eu acho que é isso, a informação, acho que a sociedade precisa se informar sobre todos os assuntos. Na pior das hipóteses, não sei o que é isso, vou tentar entender. Procura. Eu posso só para você, acho que você mudar só fazer uma contribuição. Tem um artista pintando aqui, eu já contei essa história pro Alan, né? Inclusive o grafiteiro que eu vou citar aqui, que é o B-Boy, que é de Ribeirão Preto, ele não está aqui hoje, mas já pintou em Uberaba, em algumas situações, inclusive na casa do Rafael, né? Você vê a importância da arte, desse tipo de arte, né? Desse tipo de trabalho que a gente desenvolve,
institucional ou não, né? O hip hop continua sendo o meio, né? Dentro do que o Daniel acabou de dar como exemplo, existia em Ribeirão Preto um jovem, que é esse grafiteiro, e que estava num momento da vida de questionamentos, um momento muito tumultuado da vida pessoal. O irmão preso, a mãe parece que teve uma questão no emprego dela lá e saiu humilhada do serviço, e ele indignou e falou: ó, vou roubar o primeiro que passar na minha frente. Chutou o balde. O primeiro que passou na frente dele, que ele passou na frente, foi o Tom, o cara que está aqui fora pintando. Só que o cara estava pintando e ele gostava de desenho e falou: antes de roubar ele, eu vou perguntar como é que faz isso. E o Tom, né, não sei se você chegou a acompanhar a palestra dele hoje aqui, tem a oportunidade de conversar com ele lá fora. O Tom é um cara magnético, assim, né? E o Tom acho que nem percebeu qual que era a intenção dele. Falou: você quer aprender? Como é que você faz isso aí? Falou: vamos lá em casa, eu vou te mostrar. Me ensinou. O cara não só no robô, como também já saiu dessa vida de roubo. Hoje é tatuador premiado, tem não sei quantas Tattoo Inc. Para mim é o melhor grafiteiro de Ribeirão Preto. E fruto de uma intervenção que o Tom fez inconsciente, de uma maneira muito natural. E eu acho que serve para a gente pensar. Porque hoje também aqui cantou um MC que teve uma vivência no crime, assim, foi preso e tudo aqui da cidade, que para mim hoje, pessoalmente, é o melhor MC da cidade. Eu não vou citar porque eu tenho vários amigos MCs, e que o cara largou, né, o cara conseguiu se desvencilhar disso e está comendo rap, está trabalhando, e está cursando história, e o cara assim, sabe? E eu vejo isso, são coisas assim, cara, o Alan estava no CZUR quarta, trouxe para nós assim, cara, os agentes de segurança. Eu já trabalhei lá no CZUR, tanto por meio da superintendência, quanto do próprio CZUR, quando eu trabalhava lá como instrutor de artes. E ele sabe o quão difícil é, assim, todo um trabalho que envolve toda uma rede, quanto dinheiro os caras despejam ali, e você não consegue ressocializar 1, 2, 3. E a maior parte dos jovens que eu conheci dentro do CZU, né, estão mortos, ou estão repetindo esse ciclo agora dentro da penitenciária. E o hip hop consegue alcançar esse jovem, né, e com muito mais facilidade. E assim, não estamos prometendo, estou só relatando aqui o que eu consigo observar. Como é que isso acontece ali, né? Eu acho que é porque eu comento com a Alan que talvez o poder público, de uma maneira geral, infelizmente, padeça da descredibilidade, dessa descrença, né? Porque existem agentes públicos com determinados comportamentos e acaba que isso contamina até quem desenvolve um bom trabalho dentro do poder público. Então, a gente, primeiro, no meu entendimento, tem que tentar desinstitucionalizar hip hop como linguagem. Então, vamos levar o hip hop puro mesmo, vamos tentar sentar, trocar uma ideia. Ele falou, por exemplo, sobre os meninos do Residencial 2000, a dificuldade que eles têm, inclusive, de acessar o próprio hip hop. Olha como existem bolhas dentro de bolhas, né, camadas, né, desse isolamento. Eu sempre achei o que acontece no Residencial 2000 brutal, porque é muito parecido com o que aconteceu com Cidade de Deus, né, o isolamento geográfico, o estigma, né. Eu trabalhei lá, fiquei 1 ano no CRAS, trabalhei no Céu das Artes lá também, e tem tanto para ser feito, né, e o hip hop pode entrar. Pode ser uma dessas estratégias de alcance, né, de você trabalhar, devolver a dignidade para as pessoas, né, ofertar alguma coisa, né. Não precisa ser só o hip hop, pode ser esporte, outros tipos de arte também. Basquete, skate, grafite, igual a gente falou aqui, é muito clichê, mas você viu que ele contou a história aqui. Você acredita que o hip hop salvou ele? Você acredita que o grafite salvou esse b-boy? Tem gente que não acredita, salvou. E não vou esticar muito o chiclete não, mas se o tom é a linguagem, se o tom não sabe conversar com o cara, ou ele tinha sido roubado, talvez o tom poderia ter sido morto, não sei, a gente não sabe da história, entendeu? O jeito de conversar, a receptividade do tom com o menino que queria saber o que era aquilo primeiro antes de roubar, porque ele ia roubar, a ideia dele era roubar. Aí, não, peraí, mudou a história, deixou de roubar. Então, eu acredito que o grafite salvou ele. Pode ter certeza que ele sai contando essa história que o grafite salvou ele. Salvou ele muito, ele contou, né? Chorando, ele contou essa história. Ele contou. Assim, desarmou ele, né? Porque o que você espera? Você está ali você espera alguém que te responde de uma maneira ríspida, para dar vazão àquilo. Você quer aquilo, né? Eu quero extravasar. Só que o cara falou, não, deu toda uma atenção.
E ai de você se falar mal do Tom perto dele. Assim, eu acho isso fantástico, sabe? A gente trabalha hoje, graças a Deus, graças ao Alan. O Alan é um cara foda, precisa dizer isso aqui. Porque ele acredita no vínculo afetivo. E para a gente, o vínculo afetivo é o que resolve. Ninguém vai pela... Tem instituições que têm nome, beleza, eu vou ali, mas o cara fica e se conecta através do vínculo afetivo. Então, assim, Mônica, vamos te escutar porque confio em você. Mas quebra essa confiança para você ver o tanto que vai ser difícil você refazer esse trajeto. Então, eu acho que está aí. O hip hop, eu acho que é um pouco disso. É uma cultura comum a quem é da periferia. Né? Então, tá próximo. Né? É o som que o meu vizinho faz. É o DJ que eu conheço. E não é algo distante, né? Não é a música clássica, que eu acho que tem sua importância dentro. Que se tivesse também música clássica, que é interessante, o jovem ia ver a proximidade. Muitas vezes está muito distante, está longe. Está na tela aqui, tá perto, mas está longe. Né? A fala de vocês me faz pensar naquela pergunta que eu fiz para vocês, como a sociedade vê. Eu acho que a sociedade ainda vê com muito estigma, muito preconceito, pensando até no muro lá da escola. Pintaram, que ao contrário de se pintar esse muro, eu acho que tinham que ressaltar e elevar esses trabalhos, aquelas vozes, aquelas subjetividades que ali estavam inseridas ali. Então, eu penso que ouvir vocês é muito inspirador. Eu espero de coração que muitos dos nossos inscritos, que muitos dos jovens que nos acompanham escutem vocês, se inspirem em vocês e que vocês possam continuar, de fato, realizando esse trabalho aí com essa juventude, em prol da juventude, para a juventude, né? Caminhando com essa juventude, nos caminhos da juventude. Graças a Deus a gente tem hoje aí o nosso querido Alan, né, que é esse cara aí maravilhoso. Eu acho que nós precisamos de mais Alans nos poderes públicos, desse poder público. Nós precisamos de política pública. Porque eu tenho certeza que, independente aonde vocês estiverem, Alan, Daniel, Cleito, nós continuaremos com a nossa luta. Eu, no Vozes, enquanto servidor, enquanto pessoa, porque isso é na veia, é de sangue. Então, precisamos de mais pessoas, de mais políticas, de mais pessoas que entendam, assim como também acredito, viu, Cleito, que é no caminho do afeto, da acolhida, que a gente consegue transformar. Eu li uma frase ali fora que agora eu não vou me recordar. Eles fizeram uma comparação no mural no processo da borboleta, que é de transformação. Eu acho que o processo é esse, nesse caminho. E o nosso propósito de vida tem que ser esse. Eu acho que a gente não veio por acaso nessa vida. A gente veio com uma finalidade de ser melhor, de fazer o bem e de melhorar o próximo. Porque quando eu melhoro o próximo, eu melhoro a mim mesma e melhoro o contexto que eu vivo. Então, é nesse movimento que eu acredito que vocês estão, que vocês fazem. Precisamos muito de vocês, a sociedade precisa de vocês, a sociedade precisa entender esse movimento e sair realmente dessa zona da ignorância, desse movimento da arte, enfim. Você citou aí o exemplo da pintura, eu queria até rapidinho citar o exemplo dos meninos que foram no Teu lá fazer também um podcast conosco, que eles viram a polícia e tiveram que tirar todo o pagamento deles, né? O boné, a corrente, não sei o quê, porque eles ficaram com medo de ser presos antes de chegar no palco. Então, há muito estigma, há muito preconceito. E isso precisa ser quebrado. A gente precisa realmente fazer esse movimento de quebra desse preconceito. Porque olha o que vocês trazem nas vozes, o que essas vozes de vocês nos trazem, né? E como nós aprendemos. E como a gente precisa aprender muito mais. Então, eu queria abrir esse espaço. Eu acho que foi um dos melhores podcasts, viu, Alan? Que a gente fez até hoje. Escutar vocês, acredito que foi de muito aprendizado para mim e, com certeza, para quem vai acompanhar esse podcast. Quero que realmente ele chegue de fato nessa juventude, nesse dia, né, que é da juventude. Escutar falas como essa, eu acho que assim nos fortalece enquanto esse espaço, e desejo que esse movimento de vocês também se fortaleçam,
Coloco aqui à disposição esse espaço, né? Conte conosco. Agradecer mais uma vez aí o nosso querido Alain por essa oportunidade. Eu acho que o Alain foi um presente na minha vida, principalmente nesse momento realmente que eu tenho me debruçado na pesquisa e encontrar alguém no poder público que faz o que o Alain faz. Para mim, assim, é uma alegria imensa, viu, Alain? Uma inspiração. Então, você é um cara inspirador. Muito obrigada mesmo por tudo que você tem feito para essa juventude de Uberaba e região. Você é um cara que inspira e que é um cara que a gente quer ter do lado. Um grande amigo que a vida me deu. Muito obrigada mesmo, viu? Vou passar a palavra para vocês e, mais uma vez, muito obrigada. É isso, não, eu vou aproveitar que eu meio que já entrei na época. Não tenho mais nada, né, a tirar nem acrescentar em relação a Alain. Isso até nos preocupa, porque a gente sabe como as coisas são efêmeras e tem tanto para ser feito. E o problema é o seguinte: quando você está ali naquela zona de conforto, eu estou na Superintendência de Juventude desde 2017, então já passaram outros superintendentes, todos com os quais eu também me relacionei bem. Mas, assim, existem... O nosso problema lá são toda a burocracia, né, do serviço público, e que a gente lida com isso. Então, requer, assim, uma força de vontade maior, trabalhar 2 vezes mais. Cara, assim, o negócio, se a gente for dividir aqui, eu acho que não convém, mas somos em 2 lá, e às vezes tem alguém que nos ajuda, às vezes não, né, por um tempo teve, tudo tão né, transitório, e assim mesmo você vê que aí ele trabalha por 2. Aí ele trabalha como professor, ele trabalha como superintendente, aí ele vai fazer toda a prestação das contas, e assim, porque é isso, né? E ele gosta muito, e de fato ele entrou Alan Damas, saiu superintendente, entendendo mesmo de juventude, como pouquíssimas pessoas entendem na cidade, pouquíssimas pessoas, e se der corda, dificilmente em 3, 4 anos alguém vai poder falar de juventude com tanta propriedade, porque ele faz, ele tira do papel e realmente concretiza. É uma pessoa super séria e está sempre do bem, assim, sempre, né, conversa com todo mundo, né, numa paz ali, com todos os problemas dele. E tem problema, tem de monte, muitos que ele não pediu para ter, mas está aí. Então, assim, ter ele do lado realmente é um privilégio e me preocupa, porque eu penso, poxa, nós conseguimos, estamos aí com um curso de skate, a gente imaginava esse curso lá atrás, estamos com a pista grafitada, a possibilidade da expansão do trabalho, conseguimos, através do vínculo afetivo, que o servidor fosse voluntário, e tem um monte de criança, é uma oportunidade de recomeço, né, de um recomeçar desses skatistas. O skate sempre foi muito associado à droga, é possível fazer uma orientação ali no sentido preventivo, então tem tantas possibilidades, e estamos muito antenados nisso. Só que, de repente, o projeto descontinua, como é a característica, muitas vezes, do poder público, qualquer poder público, e tem essa possibilidade, e isso nos preocupa, assim, me preocupa particularmente, porque eu pensando, muita coisa dando certo, né? Muita gente, você pega aquilo que o cara quer fazer e dá oportunidade, e a pessoa está ali feliz, sem receber R$1, muitas vezes, nos ajudando, enquanto a gente vê muitos projetos que às vezes estão estruturados, tem uma grana, o negócio não acontece, a gente não entende por quê, né? E é um negócio muito louco, né? Então, eu queria agradecer a oportunidade, né, que eu na verdade, já te conhecia de vista, mas estou te conhecendo de trocar essa ideia agora. Queria agradecer também ao Daniel, ao Alain, e, enfim, né, conte comigo para uma outra oportunidade. E é isso. Obrigado. Bom, eu só vou dar uma esticadinha no chicletinho que você falou, e eu vou pegar um ganchinho, porque eu acho que é muito importante. Você falou da sociedade ser ignorante, e as pessoas tomam a palavra como ignorante, como chula, e se você for pesquisar, eu falo que eu já fiz isso. Se você for pesquisar o que é ignorante, é você não saber. Eu sou ignorante em muitas coisas, as pessoas têm que saber assumir as coisas. Eu sou ignorante. Talvez a pessoa ouça a sua fala, pode achar, o que ela está falando de mim? E a gente precisa entender, a ignorância é você não saber sobre certa coisa, não é de você ser arrogante, de você ser, né? Enfim.
Acho que tudo foi dito aqui. Agradecer a Deus, aos orixás, aos macumbeiros, quem foi por ter colocado esses caras na nossa vida aí, porque parceiro é parceiro. Eu acredito muito numa coisa que o Kleber fala muito, tem conexão que é de vida, tá ligado? Você conecta e já era. Pode se afastar, tem um outro parceiro também, o Marboy, que é uns caras que assim, eu gosto de estar próximo, entendeu? Que o papo é sempre extrovertido, que o papo é sempre alegre, com o Alan aqui. O Alan, acabei de fazer um curso de oratória ali, estou praticando um pouquinho aqui agora. Eu acho que ele deve estar feliz. Mas, tá indo bem. Mas só agradecer, sei lá, a Deus as pessoas boas que colocam do meu lado. Porque as pessoas ruins eu sei limar elas, entendeu? Elas vão se afastando até por elas mesmas. Agradecer a oportunidade do seu podcast, pedir para as pessoas que acompanham, compartilhem sempre, dê um voto de confiança para as pessoas que estão fazendo uma coisa diferente na cidade, que estão colocando as vozes para poder falar, e tentem sempre buscar assuntos diferentes. Saber do que a gente já sabe é o básico, é o normal. A nossa mente, ela é igualzinho um HD que não tem fim. Você pode colocar informação. Quanto mais informação você aprende, mais você vê que você não sabe nada. Então é isso. A ideia que eu tenho é sempre curta, compartilha e aprenda sempre sobre os nossos assuntos. Busque suas oportunidades. Eu com 42 aqui agora, acabei de falar, fiz um curso de oratória. E a gente não pode parar nunca, entendeu? É isso. Obrigado pela oportunidade, Mônica. Obrigado, Alan. Obrigado, Cleito. Tamo junto sempre aí. O Vozes Podcast encerra esse episódio fazendo um convite a você que nos acompanha. Se envolvam e apoiem iniciativas científicas nas periferias, para que juntos possamos construir um futuro mais igualitário e sustentável. Muito obrigada. Não esqueçam de deixar um like aqui no canal, compartilhem se puderem esse episódio e tenham todos um bom descanso.